Hoje no Papo com o Especialista a gente vai falar um pouco sobre cisto no joelho, que é uma das causas muito comuns que chegam dos pacientes relatando isso nos nossos consultórios. Eu sou Igor Araújo e hoje eu estou com a Sandra Minamoto. Sandra, que é ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Sandra, assim, é um prazer receber você aqui. Acaba que engrandece muito o nosso projeto, só agrega informação de qualidade. E aí, assim, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria que você se apresentasse, você que não é do Rio, você contasse um pouco da sua trajetória dentro da ortopedia, por que você escolheu a ortopedia. Às vezes, assim, não é tão comum ver mulheres na ortopedia, mas a gente vê que elas se destacam muito, trazem outro perfil para a especialidade, isso é muito bom. E aí eu queria depois que você contasse até um pouco dos desafios que você enfrentou, contasse como é que foi escolher o joelho e por quê, e como é que está a sua linha de atuação hoje. Meu nome é Sandra, sou médica ortopedista, fiz faculdade na Universidade de São Paulo, na unidade de Ribeirão Preto, e acabei fazendo residência no Hospital das Clínicas de lá também. Acabei escolhendo ortopedia porque eu sempre quis fazer alguma área cirúrgica, né? Inicialmente eu queria fazer cirurgia pediátrica, fiz alguns trabalhos durante a faculdade relacionado ao tema, mas durante o estágio do internato acabei vendo que não era muito bem aquilo que eu queria, não gostava muito da parte de cirurgia abdominal e aí acabei fazendo ortopedia. Na ortopedia, inicialmente eu queria fazer ortopedia pediátrica, mas as cirurgias da especialidade não eram as cirurgias que eu mais gostava. Eu sempre gostei de cirurgia do joelho. Para mim, a cirurgia de prótese de joelho, a artroplastia, é a cirurgia mais bonita da ortopedia e por isso que eu acabei vindo para cá, que é um centro é uma escola de prótese aqui, né? É um dos maiores hospitais da América Latina de ortopedia e eu queria operar, né? Assim, acaba que em São Paulo tem vários bons serviços, grandes universidades, mas aqui é o maior centro assistencial, né? Então eu acabei vindo para o Rio por causa disso. Aqui no Rio eu fiz o R4 em 2014 e acabei ficando, fiz o mestrado e acabei ficando aqui mesmo. Entendi. Sandra, assim, é muito bonito ver a história das pessoas que vêm de fora, até porque para mim é um norte, assim, eu vejo outros de fora que vão se dando bem, que vão chegando, vão conquistando seu espaço. E a gente sabe dos desafios, assim, até queria te parabenizar por isso, que acaba que serve como espelho pra gente, que também vem de fora. E aí, assim, entrando um pouco no assunto, muitos pacientes chegam no ambulatório pra gente, um pouco apavorados até, em alguns casos, que eles sentem uma bola no joelho, eles falam assim, olha, eu comecei a palpar, quando eu fui dobrar minha perna eu senti que tinha um caroço na região de trás, não me preocupei muito, mas meu primo, meu irmão, minha mãe, minha tia ficaram horrorizados, falaram para eu vir aqui, é sempre assim, falaram para eu vir aqui. E eu queria que você contasse um pouco como é essa história natural desse cisto, que é o cisto de Baker, né, que dá na parte posterior do joelho, o que é que ele pode levar, se ele está relacionado ou não com alguma outra patologia, ou que seria outra doença, né? O cisto de Baker é uma nodulação, né, uma massa que existe na região de trás do joelho posterior, que ele fica entre dois músculos, né, do joelho, que é o semimembranáceo e o gastrocnêmio, que é o músculo da batata da perna. E ele acontece porque o líquido que fica dentro do joelho, ele vai e não consegue voltar. Fica como se fosse uma válvula, que só tem um caminho e o líquido acaba não voltando. Então, assim, o ideal tem que se descobrir por que ele está sendo formado. Se tem alguma inflamação dentro do joelho, se a pessoa tem alguma doença imunológica ou reumatológica, ou o mais comum é o desgaste mesmo, que é a artrose ou artrite, né? E acaba produzindo muito líquido dentro do joelho, que acaba extravasando para esse outro compartimento, esse outro lugar. Nesse lugar, dependendo do nível de atividade física, se a pessoa fica muito tempo em pé, se fez muita atividade física durante o dia, ele acaba aumentando ou diminuindo conforme a atividade da pessoa. Então, assim, é um incômodo, né? Às vezes
tem necessidade de se tirar de modo cirúrgico, mas isso raramente acontece, porque ele fica numa localização muito difícil, né? Que acaba passando alguns nervos importantes, alguns vasos mais importantes. Então, assim, a gente acaba tentando não operar muito por conta dessa localização e, assim, se isso não influi muito na vida do paciente, se não está atrapalhando, a gente acaba tentando tratar de forma conservadora. Às vezes acontece dele estourar, né? Que o paciente fica bem assustado, tem um desconforto na região posterior da perna, né, na panturrilha. E, assim, a principal preocupação é com um outro diagnóstico que tem algumas características parecidas, que é a trombose, né? Que podem gerar uma série de complicações. Mas aí o ideal é que a pessoa vá, né, em algum consultório médico, se não for urgente, né, ou uma emergência, se for uma emergência, para fazer esse diagnóstico diferencial. O que você falou seria o cisto roto, né? Quando ele estoura, ele vai dissecando a parte dos músculos e acaba que o paciente, às vezes, tem os mesmos sintomas da trombose, né? E aí eu queria te perguntar, porque assim, os pacientes chegam muito eufóricos, assim, preocupados também, quando vem principalmente no diagnóstico da ressonância, cisto de Baker, né? Que eles ficam, meu Deus, o que seria isso? Eu tenho esse cisto, eu nem sabia, para mim era só um carocinho e tal. E aí a gente entra nas outras questões que você falou, que são as doenças que causam o cisto. Porque o cisto, ele não é ele pode ser o problema se ele estiver comprimindo estruturas nobres, como você falou, mas ele não seria, assim, a causa, né? Ele seria mais uma consequência. E aí a gente sabe que existem outras causas, do tipo osteoartrite, problemas meniscais, isso tudo acaba que vai fazer extravasar o líquido para esse cisto. Na sua prática, o que seria mais comum? O paciente, você vai tratar aquela causa primária e ele vai melhorar do cisto, ou ele vai convivendo com aquele cisto, não tem muito o que se fazer? Em relação ao cisto na ressonância, muitas vezes, assim, tiveram alguns estudos avaliando isso também, que tem muita gente que tem o cisto e não tem sintoma. Isso. Então, não é porque você tem o cisto que isso necessariamente é a causa de dor, é a causa do inchaço no joelho, do edema, do derrame articular. Então, assim, o mais importante é o que o paciente está sentindo. Se ele não está sentindo nada, não tem que ficar tentando resolver um problema que não existe, né? Então, se por acaso ele tiver artrose, você trata a artrose, que provavelmente é a causa do cisto. Se você tratar a artrose, vai parar de produzir tanto líquido ou vai diminuir e, consequentemente, a gente vai resolver o problema do cisto. Existem algumas situações que o corpo acaba criando algumas células de produção, né? Diferente, né? Não é câncer, essas coisas, nada disso, mas é uma célula diferente que acaba produzindo um líquido num lugar onde não era para ser produzido. Então, às vezes, se esse cisto estiver incomodando, se não estiver melhorando com todas as outras medidas, é de se pensar não só exclusivamente na drenagem do cisto, na drenagem e, às vezes, se tiver associado a uma lesão de menisco, alguma coisa, a gente pegar e suturar, costurar o menisco, que aí, teoricamente, resolveria o problema. Mas a gente tem que tratar a causa, né? O cisto é só a etapa final da doença. Por isso que é importante que você falou, que a gente tanto bate na tecla, que seria o tratamento preventivo, né? Não o paciente ir quando ele já está no estágio final ou ele já vai tratar uma consequência, porque o cisto é um reflexo de um problema que muitas vezes não foi tratado, às vezes não é acompanhado dessa artrite, dessa osteoartrite. Ele às vezes tem um problema no menisco e sabidamente tem, mas não incomoda tanto ele, e aí acaba que quando ele faz uma ressonância ou quando acontece do cisto aparecer, é que ele se preocupa, mas na verdade, se ele tivesse tratado lá no início, não teria acontecido nada disso. Vocês fiquem tranquilos, o cisto de Baker, ele, apesar de ser uma consequência, ele não traz tanta repercussão, assim, é mais achado e mais incômodo no caso. Não vai ser nada que vai se espalhar do tipo um câncer, né? Mas é importante que vocês trabalhem a questão da prevenção, do ficar de olho nos pequenos problemas que podem se agravar e tornar outros problemas, desencadear tudo isso. E aí, assim, sempre é importante você ter o seu médico, você procurar tratar essa prevenção para que você cuide da sua saúde de uma forma mais simples, né? Não precisa
esperar ter uma consequência para fazer um procedimento cirúrgico e resolver. E aí o cyst Bacon, como você falou, assim, é simples, mas o tratamento é um pouco complicado, porque você não tem um remedinho ou uma cirurgia que você vai lá e resolve, na maioria dos casos, né? A não ser quando é muito complicado, comprimir alguma região, você é obrigado a tratar aquilo cirurgicamente. Sandra, assim, eu vou pedir para você deixar uma última mensagem, mas desde então eu já te agradeço por estar aqui. É um prazer receber você. Eu vou pedir para eles sempre deixarem as dúvidas, os comentários, que aí a gente pode vir estar gravando de novo outro tema, ou então tirar as dúvidas desse tema. Você só engrandece o projeto. Queria te dar parabéns também. Obrigada. E aí a palavra é sua. Eu acho que a gente tem que tentar tratar o problema quando ele ainda é pequeno, né? E quando ele ainda é pouco incômodo. Porque depois que ele fica muito maior, ele fica com certeza mais difícil de se resolver. Não sendo, é difícil a gente saber, né, sem ter conhecimento e tudo mais, o que é urgência, o que é emergência e o que dá para esperar. Mas se você puder marcar uma consulta, Perfeito. sempre tratar com o mesmo médico, é sempre melhor do que você ficar trocando toda hora, né? Tem que escolher uma pessoa que Tem uma você continuidade, confie, né? que você tenha empatia e que você acredite no que ela está falando, principalmente porque senão você não vai fazer o tratamento que ela está te pedindo. Sim. Muito bom? obrigado, tá bom? Tá bom.